Algo muito comum que a gente sempre encontra quando conversa com as pessoas é saber os motivos pelos quais elas desejam fazer o processo de cidadania italiana. E eu até deixo essa dúvida, essa pergunta aqui para você. Por que você gostaria de se tornar um cidadão italiano? A resposta em termos gerais, ela pode variar muito. Cada pessoa tem um motivo. Alguns vão ter uma razão devido à questão da família, né, ou a memória familiar. Outras pessoas têm a intenção de fazer essa cidadania para ter livre acesso a outros países, ou para ter facilitações para viagens, ou porque tem a pretensão de morar em um outro país que, com a cidadania italiana, isso se torna mais fácil. Cada pessoa tem um motivo específico. Eu gostaria, inclusive, de saber qual é o seu motivo, a sua razão. Só que aí existe uma outra pergunta também, que é o porquê não fazer a cidadania italiana. Muitas pessoas não fazem ou não iniciam esse processo simplesmente por não saber como começar. Essa é uma realidade. Muita gente ouve falar, ouve alguém que fez, tem histórias soltas na internet, mas não sabe o primeiro passo, não sabe como fazer, como começar. Outras pessoas, por exemplo, não têm acesso a documentos dos seus antepassados, né? Seja do italiano, seja das outras gerações que vêm antes dela, né? Então, a falta de documentos também é uma razão muito grande para as pessoas não iniciarem. E aqui eu digo uma coisa triste. Muitas outras pessoas não começam por conta da forma como são conduzidos esses processos por algumas assessorias, em que há falta de clareza, se a pessoa tem ou não tem direito, ou até falta de clareza orçamentária, ou seja, o custo efetivo do processo daquela pessoa, porque cada caso é um caso. Uma pessoa, um filho vai ter um custo, um neto vai ter um outro custo, um bisneto vai ter um outro custo, porque existe uma variável aqui que diz respeito ao número, a quantidade de documentos que são necessários, porque imagina, quanto mais gerações acima, naturalmente mais documentos são necessários. Então, a falta de clareza orçamentária é uma razão que muitas pessoas não começam a fazer o processo. Existe uma outra também, que diz respeito a formas de pagamento. Às vezes, os processos, eles precisam ser dada uma entrada muito grande ou não tem uma forma de pagamento mais facilitada. A verdade e aqui de novo eu faço uma crítica a muitas assessorias. Por muito tempo, se tornar um cidadão italiano era algo elitizado. Era algo para pessoas que tivessem apenas a classe social A ou B. Só que, na verdade, uma pessoa que seja da classe social C, D, E, não importa a classe, ela também, tendo direito, né, tendo ali o vínculo sanguíneo, ela também pode se tornar uma cidadã italiana, um cidadão italiano. E isso, por muito tempo, foi negligenciado pelas assessorias. Aqui na Aliança Italiana nós pensamos completamente diferente. Nós queremos democratizar esse direito, ou seja, se todas as pessoas que possuem esse direito, elas precisam ter acesso a ele. Então, nós temos naturalmente muitas condições de pagamento facilitadas para que a pessoa consiga fazer o seu processo e garantir essa possibilidade. Então, a minha pergunta para você é: por que você quer fazer a cidadania italiana? E o que está te impedindo de fazer? Escreve nos comentários, escreve aqui que eu quero saber essa informação, porque no que depender de nós, você pode ter certeza que você e sua família, todos vocês, serão cidadãos italianos.